Como é que foi o dia de vocês hoje? Vocês tiveram um dia bom, um dia alegre? Eu tive um dia bom, apesar que o inimigo das nossas almas, ele sempre quer estragar, né, a festa. A mulher me chamou para almoçar, hoje eu vou te levar para almoçar fora. Falei, vamos lá. Ela ficou com o Covid e precisou ficar no quarto separado, né? Aí ela falou, eu tô com saudade de você, eu quero dormir aí, na cama de casal. Eu falei, você tá com saudade, mas o Covid também, não posso bobear, né? Vai ficando por aí, vai ficando por aí. E hoje ela ficou livre, né, da quarentena. E ela, hoje a gente vai almoçar fora, eu vou te levar para almoçar. Foi uma maravilha. Até que chegou a tarde, e ela falou assim, vamos lavar o carro tá muito sujo. Falei, tá bom, ela começou a lavar, eu falei, agora eu vou ter que ir, né? Eu sabia que ia pregar hoje, eu gosto de ficar, às vezes, na reflexão, ficar ali, né, de repente... No escritório improvisado que eu tenho lá em casa, e só que aí não deu, eu fui lá lavar o carro. Pra quê? Quando eu comecei a lavar o carro, passou uma mulher lá com 2 cachorros, e o cachorro vai na areia lá, começou a espalhar areia, e aí depois a areia ia para casa dos outros vizinhos lá, ia atrapalhar. E eu fiz assim pro cachorro, sai daí, cachorro, não faz necessidade aí não, sai daí, sai. E a mulher não gostou não, começou a resmungar. Falei, não senhora, é porque ele vai espalhar areia aí, vai fazer... Não, coloca a sua areia para dentro. Eu falei, é verdade, mas a senhora também poderia colocar uma coleira no cachorro e o cachorro andar com a corrente, né? Passado uns 15 minutos, vem um pipa mandado lá e cai na garagem. E olha aí, secando o carro e tal. Aí vem um menininho lá, pediu pipa, eu falei, não, caiu no vizinho aí, amanhã você vem e pega. Vou guardar para você. Mais um pouco, cai o outro pipa lá, vem mais uns 3 moleques para pegar esse pipa e eu tentando finalizar o carro, né? E aí eu peguei o pipa e dei para um outro menino. E aquele menino que eu havia prometido pipa, ele ficou muito bravo, ficou furioso. Eu falei, rapaz, você já ganhou um pipa. Mas eu queria esse aí, saiu, me xingou de tudo quanto é nome. Só não me xingou de santo o resto. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Quando eu falo para vocês que o diabo, por vezes, fica endemoniado, vocês dão risada. Deixa eu ler aqui em Jeremias, capítulo 18. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, como o pastor falou aqui, às vezes vem as aves de rapina para retirar a semente da palavra, né? E essa palavra já estava no meu coração. E ali era para tirar eu da graça, né? Ficar aborrecido, pecar. Depois como é que você vai pregar? Pecou o dia todo, depois vem pregar como, né? Mas a semente da palavra ainda está aqui, ele não roubou não. Jeremias do capítulo 18. Muito conhecida essa passagem, que tem pelo título de O Vaso do Oleiro, a impenitência do povo. Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Amém? Pode tomar seu assento, fique à vontade.
Bom, essa passagem, ela foi dirigida para Jeremias, que por sua vez era profeta, e esse profeta, ele profetizava para o reino do sul, que é Judá. E naquele tempo, o povo havia se corrompido, o povo se afastou de Deus, o povo mergulhou em pecados, se voltou as costas para Deus e se envolveu com deuses estranhos. O povo estava num estado de rebeldia, de rebelião contra Deus. E estava na eminência de que a Babilônia viesse com seu exército, iria invadir aquele reino, iria tomar aquele reino, iria levá-lo, aquela nação, cativo. E o profeta Jeremias estava ali justamente para alertar, chamar o povo de novo para a presença de Deus, para adorar a Deus, para que aquele fim terrível não chegasse à nação. Então Deus, falando com Jeremias, ele faz uma ilustração, ele dá uma visão para Jeremias, e em visão, Jeremias vai até a casa do oleiro. O oleiro ali representa Deus, o vaso que ele estava fazendo de barro representa a nação, como representa o próprio Jeremias, como representam depois da história eu e você, e toda a humanidade, porque toda a humanidade é obra das mãos de Deus. E como diz lá em Gênesis, fomos criados a partir da matéria-prima barro. Então, quando Deus dá aquela visão, a primeira ordem que Deus dá ao profeta, quando vem a palavra ao profeta, é: levanta-se e desce à casa do oleiro. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele pede para o profeta, a ordem vem para ele descer. Então, para ele chegar à olaria, era preciso ele descer. Isso significa dizer, no contexto espiritual, que descer significa se humilhar na presença do Todo-Poderoso. Significa que descer é abrir mão do meu eu, do meu ego, do meu egocentrismo e reconhecer que eu preciso me humilhar diante do Deus Criador, do Todo-Poderoso. Descer significa abrir mão do meu orgulho, abrir mão do meu narcisismo, abrir mão do meu eu, abrir mão da minha vanglória, abrir mão e sacrificar o meu próprio eu, para que eu possa descer até a olaria, para lá ouvir o que Deus tem para me dizer. Aleluia! Então ele precisava descer para subir. E aí nós temos um paradoxo, uma figura de linguagem, porque como é que eu subo se eu estou descendo? Parece lógico, mas um paradoxo, ele trabalha com os opostos para revelar uma verdade. E no evangelho, no cristianismo, Jesus usou muitos esses paradoxos. Descer na presença de Deus, para subir exaltado na mão do Todo-Poderoso. Também diz que, o próprio Jesus diz que o menor no reino seria maior na glória. Ele diz que para você precisa morrer para o mundo, para viver no seu reino.
Tudo isso é paradoxo, parece ilógico, mas revela uma verdade. Então, quando ele toma a decisão de descer, ele abriu mão do seu eu, do seu ego, da sua grandeza, da sua vanglória, e reconhece que ele precisa ter um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais abaixo. Ele precisa descer o nível e até a olaria. Ele precisava então ter esse encontro, ouvir a palavra para ser tratado pelo oleiro, pelo Deus Criador. E aqui nós estamos numa olaria. Aqui é uma fábrica. E o oleiro, ele está aqui consertando, restaurando, moldando, agindo, aperfeiçoando. Se você precisa descer, aqui é o lugar. As pessoas lá fora falam, eu não sei porque na igreja tem tanta gente, tem gente mentirosa, tem gente falsa, tem gente preconceituosa, tem. Depois vem falar que é crente, é porque eles não sabem que aqui nós estamos como vaso de barro, sendo trabalhado pelo oleiro criador. Aqui nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados pela mão criadora de Deus. E é preciso descer então para ouvir. Me leva à mente aquela passagem que Zaqueu ele sobe na árvore, porque ele ouviu dizer que haveria um Jesus, iria passar por ali, e aquele Jesus era um homem diferenciado. Aquele Jesus, ele pregava com autoridade, ele ensinava com poder. Aquele Jesus, ele curava enfermos. Aquele Jesus era diferente dos escribas, dos fariseus. Aquele Jesus, ele recebia prostituta, ele recebia cego, ele recebia aqueles que eram à margem da sociedade, e uma multidão seguia aquele homem. Aquele Jesus estava dando o que falar, e ele iria passar por ali, e Zaqueu não queria perder essa oportunidade. Então, se ele vai passar por aqui, eu quero ver ele, nem que seja em cima de uma árvore. E ele sobe ali, fica esperando Jesus passar. A multidão vai passando, Jesus vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Quando chega ali, debaixo da árvore, ele olha para cima e ele vê Zaqueu. Deve ser esse que falaram, é o homem. E ele diz, Zaqueu. Primeiro ninguém falou quem era Zaqueu, mas Jesus sabia que era Zaqueu. Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Como é que situação, como é que Zaqueu está em cima e Jesus, sendo Deus, está embaixo? Não está errado essa posição? Tem que reverter. Você precisa estar embaixo e Deus em cima. Por isso ele olha e fala, não, desce, Zaqueu. Se você quer ser tratado, se você quer algo comigo, então desce até a olaria, vai descendo, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje eu vou visitar a tua casa. Então desce, se humilha na presença de Deus hoje, porque Ele quer visitar a tua vida hoje. Ele quer visitar o teu coração hoje. Ele quer ter acesso a você hoje. E Ele vai tratar com você. E nunca mais essa visita será notória, essa visita será especial, porque Ele vai fazer algo grande na tua vida e na tua casa. E diz a palavra que o profeta, ele desceu. E quando ele desce, ele vê uma coisa, ele vê Jesus, ele vê o oleiro fazendo o quê? A obra. Estava trabalhando no vaso. O oleiro estava lá fazendo a obra. Jesus falou, olha, meu pai trabalha todo dia, eu também trabalho.
nós não paramos. Sempre estamos trabalhando. Mesmo às vezes que nós pensamos que Deus não está trabalhando, Ele está trabalhando. Você não teve ideia de quanto livramento Ele te deu para que hoje você estivesse aqui. Você não tem ideia de quanto Ele trabalhou para que você estivesse aqui hoje. Deus trabalha. Deus está fazendo a obra. E a obra me leva à memória a Neemias. Quando Neemias estava lá no muro, fazendo a obra. Lá restaurando os muros, edificando os muros da cidade. Daqui a pouco Sanbalate e Tobias: ô Neemias, desce daí, rapaz, nós preparamos um banquete para você, uma festa para você. Desce daí e vem ter conosco. O Neemias falou assim: não posso porque estou fazendo uma grande obra. Daí de Neemias eu vou lá para o Calvário. Um ladrão à direita, o outro à esquerda, meu Jesus no meio. E a multidão lá embaixo: desce daí, tu não curou, tu não sarou, tu não restaurou, tu não é o Filho de Deus, tu não salvou a tantos, desce daí. Parece que eu vejo Jesus dizer: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. A obra é grande e eu não posso descer daqui. E esse que começou a boa obra, ele vai terminar a obra na tua vida. Apenas começou essa obra, ele não cessa, ele não para de fazer a obra na tua vida. Então só permaneça na olaria e deixa Ele aperfeiçoar esse vaso. Só permaneça na olaria e deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar como Ele quer e como Ele quiser. Deixa Deus trabalhar. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, adore a Deus e deixa Ele trabalhar. Deixa Deus fazer a obra no teu lar. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Deixa Deus fazer a obra na tua igreja. Deixa Deus trabalhar. Oh, glória. E depois que Ele vai trabalhando e Ele conclui a obra ali no vaso, Ele vai selar o vaso. Eu estava vendo um vídeo, um oriental, numa olaria, modelando aquele vaso de barro. E ele ali com aquela delicadeza, com uma destreza, com uma perícia. E eu fiquei lembrando dessa passagem aqui. Eu falei: olha, igual como Jeremias viu, ele está fazendo o vaso. E depois que ele terminou, ele pegou um selo e selou a marca no vaso e assinou aquele vaso. Aquela obra foi concluída por aquele homem que tinha uma identificação. Assim também, Deus que está concretizando a obra, depois que Ele faz essa obra na nossa vida, Ele nos sela com seu Espírito Santo, porque o selo tem duas situações. O selo, ele identifica a qual aquilo pertence. Ou seja, antigamente quando se usava o selo, todos diziam: ó, esse selo é daquele rei tal. Porque aqui está selando e dizendo que pertence a tal rei, a tal senhor, a tal oleiro, a tal artista, a tal artifício. Tem a marca dele aqui, nós reconhecemos. Da mesma forma, quando somos selados, estamos dizendo que nós temos um selo e a propriedade é exclusiva de Jesus. Ninguém, todos no reino espiritual conseguem enxergar esse selo de pertencimento na tua vida. Você é selado por Deus.
E aonde você vai, aonde você pisa, você tem esse selo de pertencimento. Você pertence a Jesus. Você é um vaso comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E você pertence a Ele. Outra função do selo era lacrar. Só podia quebrar aquele selo e abrir aquele que tinha autorização. Dessa mesma forma, além de você ser selado, você está lacrado para as coisas do mundo. Você está protegido. Você é um jardim fechado. Nada pode romper essa barreira, porque lá dentro tem um tesouro em vaso de barro. E não pode ser contaminado. Não pode ser misturado. Porque é muito precioso o que Deus tem posto dentro desse vaso de barro. Voltando, quando ele vê, então, que o oleiro está fazendo a obra, ele vê que o vaso se quebra e perde a forma. Já não é mais um amontoado de barro, já está deformado. É o que acontece lá no jardim. Quando Eva pecou e Adão pecou, eles perderam a forma. Já não estava no seu estado original. Foi quebrado o selo. Foi quebrado o lacre. E eles caíram da graça. E essa situação da humanidade. Existem dois tipos de vaso. O vaso de honra e o vaso da desonra. O vaso da desonra, ele não está no seu estado original, porque ele está deformado. Quando Jesus fez o homem, quando Deus fez o homem era sem forma como a terra, sem forma e vazio. Quando ele faz aquele boneco de barro, ele sopra o seu espírito. E quando o espírito entra no homem, aí o homem tem uma forma, a imagem e a semelhança de Deus. Então, o vaso da desonra, ele perde essa característica de imagem e semelhança de Deus. Ele está deformado. Ele já não tem mais a forma original. Ele já é quebrado. O lacre já não existe. O selo já não existe. E ele está em estado de desonra. E hoje fica essa questão: que tipo de vaso você quer ser? Um vaso de desonra ou um vaso de honra? Romanos 9, versículo 21. O vaso da desonra, ele valoriza o exterior. Ele não valoriza o que está dentro dele. Ele valoriza o que está no mundo. Ele valoriza o que está lá fora. Ele valoriza o eu dele. Ele valoriza a sua autoglorificação. Ele não quer nem ser de barro, porque é uma matéria que não interessa a ele, porque ele vive de aparência. Ele quer ser vaso de ouro. Ele quer ser vaso de porcelana. Ele quer ser um vaso de cristal. Mas ele não quer ser vaso de barro. Ele vive pela aparência. Mas ao mesmo tempo que ele vive pela aparência, ele salva o exterior, ele já não tem mais a forma, ele está vazio, tem aparência, mas não tem conteúdo, não tem nada dentro. Esse é o vaso da desonra. Mas em contrapartida, existe o vaso da honra, o vaso honrado.
E esse vaso da honra não serve à carne, não serve ao mundo e nem serve ao diabo, mas ele serve a Deus. O vaso da honra, ele submete ao processo de restauração. Ele desce até a olaria, ele vai ter com Deus, e lá ele se entrega na mão do oleiro. Ele se entrega, ele abre mão do eu, ele abre mão do ego, ele nega a si mesmo e toma a tua cruz e segue. Ele se submete à restauração, ele se submete ao reparo, ele se submete até ser feito de novo, que seja. Mas ele se entrega, porque ele é vaso feito para a honra. E quando ele cai na mão do oleiro, ele é batido, ele é amassado. Esse processo gera dor às vezes. Esse processo gera agonia na alma. Mas é necessário ser batido, ser amassado. Mas vale a pena estar na mão do Todo-Poderoso. Eu posso até ser amassado, batido, mas eu não abro mão de estar na mão do Todo-Poderoso. Eu estou sendo forjado, eu estou sendo reconstruído, mas eu vou sair dessa olaria honrado. Eu desci humilhado, mas vou subir exaltado, porque uma vez quem desce na olaria jamais sairá o mesmo, mas sairá renovado, restaurado pela mão do oleiro. E depois de tudo isso, ele é amolecido com água, para melhor ser trabalhado. Deus, ele tem feito chover nessa terra de barro. Ele tem te molhado, porque ele vai quebrar todos esses cacos e vai deixar você mole. Se o teu coração é duro, ele quebra. Se o teu caráter é dureza, ele quebra. Se você é inquebrável na mão do oleiro, não tem essa, você quebra. Não tem durão lá. Lá não tem grande. Lá não tem resistência, não tem. Na mão do oleiro, todo mundo vai ser um vaso novo. E depois que ele te prepara, ele te leva para a fornalha, ele te leva para o fogo. Lá você vai ser aquecido, você vai ser endurecido, para ter firmeza no Evangelho, para ter durabilidade no Evangelho, no reino, para aguentar vento e tempestade, para aguentar luta, para aguentar solavanco, para aguentar tudo, porque você foi aquecido ao sol da justiça, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, tem te feito forte. Diga ao fraco, vaso de barro, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois que você sai da fornalha, aí você está pronto para ser usado e utilizado. E ele vai colocar o seu tesouro no vaso de barro. Você vai conter o tesouro da glória de Deus na tua vida. Você vai portar o tesouro da glória de Deus na tua vida, mesmo sendo de barro. Mas o segredo é o que está lá dentro, porque maior o que está em nós do que o que está lá fora, do que o que está no mundo. Nós somos vasos chamados para sermos utilizados,
na mão do oleiro. Então prepare-se, porque uma vez sendo vaso escolhido, sendo vaso restaurado, resta agora ser cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, e que a unção de Deus, a presença de Deus esteja no teu vaso, e que você possa ser renovado com esse poder, e que você possa ser enchido dia após dia sobre a tua vida. Esse tesouro da glória de Deus esteja escondido em você, se você seja cheio, esteja sempre pronto para ser usado na mão do oleiro. Seja um vaso de honra. Saia aqui desta noite dizendo: eu passei na olaria hoje e eu fui restaurado, eu fui reconstruído, eu fui trabalhado, eu fui desemborcado, eu fui polido, eu fui sarado, e agora estou cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. O tesouro do Senhor está escondido em mim, o tesouro da graça, o tesouro dos frutos do Espírito, o tesouro da presença do Espírito, o tesouro da graça do Senhor está guardado em mim. Eu posso ser até um vaso de barro, mas Deus está dentro de mim, morando em mim, habitando em mim, e na olaria do Senhor estarei pronto para ser usado como vaso de honra. Amém? Agradeço a oportunidade e passo para o pastor em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa foi essa palavra, digna de toda aceitação. Daria não, dá para ganhar o mundo com essa palavra. Eu não vou pregar não. Depois dessa palavra, vai falar o quê, né? Já pregou. Mas como dizia o meu ex-pastor, vou dar uma marteladinha. Fiquei com água na boca, porque esse é um dos textos mais lindos, que fala da representatividade de Deus, oleiro, nós o barro. E esse oleiro, ele desce no Vale de Rinom. Depois pesquisa sobre o Vale de Rinom. O Parque dos Príncipes foi onde Moisés foi achado quando ele foi lançado ladeira abaixo no Rio Nilo. Um projeto que era para descer, mas as princesas estavam se banhando na parte de cima. Então Moisés, ao invés de descer, subiu e chegou até a princesa. Só que tinha o Vale de Rinom. O Vale de Rinom é onde desaguava todas as fezes. Tudo que era lixo, tudo que não prestava, estava lá naquele vale lá. Aí o oleiro, para pegar a melhor argila, ele tinha que se aprofundar onde? No Vale de Rinom. Ele colocava os pés no Vale de Rinom, só que ali não estava a melhor matéria-prima. Ele ia caminhando. E as fezes iam subindo e as pernas do oleiro iam baixando. Aí quando ele já estava pela metade, o oleiro tirava tudo que não prestava e pegava a melhor argila para poder trabalhar e fazer um grande vaso de honra. Era assim a minha vida, era assim a sua vida, antes de passar na olaria de Jesus. Éramos desgraçados. Por que desgraçado? Não tínhamos a graça de Deus. Pastor, mas eu sempre fui uma pessoa boa. Pastor, eu sempre fui uma pessoa que tive moral, ética, tudo certinho. Então eu não poderia ser essa argila que estava ali. Você só vai entender isso quando você entender o processo da redenção. Que é quando Cristo morre, sem ter cometido um pecado sequer, por uma condenação que veio através de Adão. Se por um homem entrou o pecado no mundo, pelo outro houve a salvação. Boa foi essa palavra. Deus continue te abençoando, presbítero Manassés, e te dando inspiração e graça e sabedoria para ministrar a palavra de Deus. Eu tomo posse dessa palavra e aplico na minha vida,
Aplique na sua vida, que sirva de um alimento sólido para você enfrentar esta semana debaixo da graça das mãos de Deus.